Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos à primeira aula do curso preparatório intensivo Assistente Social Judiciário do Tribunal de Justiça de São Paulo. Nessa primeira aula, nós vamos abordar então todos os conteúdos de conhecimentos específicos que são cobrados no edital. O objetivo dessa aula é então proporcionar que ao final dela você seja capaz então de construir sínteses acerca de todos os tópicos de conhecimentos específicos do edital. Então, o nosso objetivo com essa aula é proporcionar que você, ao final dela, consiga então ter uma visão geral acerca de cada um dos conteúdos que estão sendo cobrados nesse edital. Bom, o edital, ele traz então 13 temas de conteúdos de conhecimentos específicos de serviço social e esses conteúdos, eles estão elencados, 1, 2, 3, 4, nós datas, nós organizamos esse conteúdo e aí nós chegamos então em 3 grandes blocos. O primeiro bloco é aquele bloco então para professor de fundamentos nenhum botar defeito, que é aquele bloco que vai trazer então os fundamentos sócio-históricos tanto do trabalho profissional do assistente social nos espaços do Tribunal de Justiça, quanto os fundamentos em relação à ética profissional, às questões relacionadas ao trabalho profissional, aos instrumentos de trabalho profissional. Então, esse primeiro bloco é esse bloco que é um bloco mais geral em relação ao trabalho profissional do e da assistente social. O segundo bloco é um bloco que vem trazer, então, a questão dos direitos da criança e do adolescente. É um bloco que vai aprofundar melhor as questões relacionadas ao direito da criança e do adolescente. E o terceiro bloco é aquele bloco que traz os conteúdos mais gerais relacionados, então, ao trabalho profissional do assistente social no campo sociojurídico. Então, nós temos 3 grandes blocos. Se vocês olharem o edital lá na descrição de conhecimentos de conteúdos específicos, vocês vão encontrar, então, os 13 tópicos e quando você faz uma leitura mais detalhada desses 13 tópicos, você consegue, então, fazer essa divisão nesses 3 grandes blocos que nós organizamos aqui para a nossa primeira aula do nosso curso preparatório intensivo. Em relação, então, a esse primeiro bloco, esse primeiro bloco ele tem 4 conteúdos. O primeiro conteúdo são os fundamentos teórico-metodológicos, ético-legais e técnico-operativos da atuação do assistente social no campo sociojurídico. Bom, o que significa isso? Quando nós falamos de fundamentos teóricos metodológicos, o que nós estamos apontando? Qual que é a referência? Nós estamos dizendo daqueles conhecimentos que o profissional de serviço social precisa ter para fazer a leitura de realidade e nela intervir. Então, quando eu faço referência aos fundamentos teóricos metodológicos do serviço social, o que eu estou dizendo? O que tá colocado aí? O que está colocado aí é qual o conhecimento que o assistente social, precisa ter para construir a sua intervenção na realidade. Então, de que forma que eu olho para essa realidade? Qual é o referencial teórico que sustenta essa análise que eu faço da realidade? Quando eu falo de fundamentos teóricos metodológicos, eu estou falando, então, das concepções teóricas que sustentam o nosso fazer profissional. Porque o serviço social é uma profissão que vai olhar para a realidade, vai fazer leitura de realidade para nela intervir. Então, se eu não compreendo a questão social enquanto construída na relação capital-trabalho, a minha intervenção ela não vai ser uma intervenção crítica. Portanto,
Os fundamentos teórico-metodológicos do serviço social estão na leitura que nós fazemos, que nós assistentes sociais fazemos de mundo. Os fundamentos teóricos metodológicos do serviço social é a teoria, a base que sustenta a nossa intervenção. Mas os fundamentos teórico-metodológicos, eles não andam sozinhos. Nós temos então o que a gente chama de fundamentos ético-políticos e que algumas leituras, algumas produções teóricas está chamando aí de fundamentos ético-legais. Ético-legais por causa aí dos dispositivos legais, especialmente Código de Ética e lei que regulamenta a profissão, que sustenta isso. Mas você pode utilizar ético-políticos, político ou ético-legais, que acaba fazendo referência a esses valores que sustentam o nosso agir profissional. A perspectiva de mundo que alimenta o nosso fazer profissional. Em que valores essa profissão está consolidada? Essa profissão está assentada em que valores? E aí nós estamos falando, então, de fundamentos ético-políticos, ético-legais e técnico-operativos, que é justamente aquilo que aparece do nosso exercício profissional. O que aparece do nosso fazer profissional é mais a dimensão técnico-operativa, mas não dá para reduzir o serviço social à dimensão técnico-operativa. Por isso que esses fundamentos eles andam juntos. Nós estamos falando, então, de um referencial teórico que nós utilizamos para compreender a realidade. Então, nós estamos falando de fundamentos teóricos metodológicos, nós estamos falando dos valores que sustentam a nossa intervenção, então nós estamos falando de fundamentos ético-políticos, ético-legais, e nós estamos falando de que forma que nós construímos, então, a nossa intervenção profissional. Então, nós estamos falando de fundamentos técnico-operativos do serviço social no campo sociojurídico. E aqui é preciso ficar bem atento, porque existe fundamentos teóricos metodológicos do serviço social no campo sociojurídico, diferente do campo da saúde, diferente do campo da política de assistência social? Não. Nós temos um serviço social que tem os seus fundamentos e que isso vai se expressar, vai aparecer de formas variadas nesses diversos espaços socioocupacionais. Então, o que é o diferencial do sociojurídico? Nós estamos falando de um espaço socioocupacional com algumas particularidades, com algumas peculiaridades, onde esses fundamentos eles vão se expressar com uma ou outra ênfase, mas que não são diferentes. Não existe um serviço social do sociojurídico, um serviço social da saúde, um serviço social da assistência. Existe um serviço social que vai desenvolver a sua praxis no sociojurídico, na política de saúde, na política de assistência, e então, quando nós falamos desses fundamentos do serviço social no campo sociojurídico, esse é o primeiro tema lá do edital, o primeiro tema de conteúdos específicos, nós estamos falando então de que forma que todo esse arcabouço da profissão, ele vai se expressar nesse espaço do sociojurídico com as suas peculiaridades. Professora Thaís, e como eu faço para estudar o serviço social no campo sociojurídico?
Uma coisa que é muito bacana no serviço social é que nós temos um Conselho Federal bastante atuante e que produz muito material acerca do nosso trabalho profissional. Então, tem uma publicação do Conselho Federal de Serviço Social, que é uma publicação sobre a atuação do serviço social no campo sociojurídico. É uma publicação que, inclusive, está na bibliografia desse concurso, então eu recomendo para você, para esse primeiro tópico, para esse primeiro item de conteúdos específicos do edital. Então, rever, os conteúdos aí da nossa formação, aquilo que é básico da nossa formação, e associar isso com essa produção do Conselho Federal de Serviço Social, que é a atuação do serviço social no campo sociojurídico. E aí, eu já faço aqui o link para o segundo tópico do edital, que vai tratar, então, dos fundamentos sociohistóricos da ética profissional e o nosso Código de Ética. Bom, quando a gente fala de fundamentos sociohistóricos da ética profissional, é preciso compreender a ética dentro desse construto social. A ética, então, vai ser entendida como esse modo de ser que é construído socialmente. E aqui, as pessoas mais espertas já perceberam que eu já trouxe a Maria Lúcia Barroco aqui, com os fundamentos, o texto que está na Biblioteca Básica do Serviço Social, que é os fundamentos sociohistóricos da ética. Então, ética compreendida enquanto esse modo de ser que se constrói socialmente. Os fundamentos sociohistóricos da ética profissional do serviço social, eles estão na forma como a profissão se constitui dentro da sociedade capitalista. Pensar a ética profissional do serviço social precisa fazer referência necessariamente à sociedade aonde essa profissão está inserida e que, portanto, esse fazer profissional ou esses valores que sustentam o fazer profissional, eles são construídos dentro dessa sociedade. E aí nós temos uma ética profissional que questiona essa sociedade, que questiona essa forma de sociabilidade e que propõe uma outra forma de sociabilidade. Portanto, os fundamentos sociohistóricos da ética profissional, eles são encontrados na construção da sociabilidade burguesa. Tá? Então, o serviço social, a ética profissional do serviço social, o modo de ser profissional do serviço social é um modo de ser que é construído socialmente, considerando a sociedade capitalista. E aí nós temos, então, o Código de Ética. O Código de Ética Profissional que vai ser, então, essa normativa que identifica, então, os valores dessa profissão. E aí, é muito interessante que o nosso Código de Ética, ele tem lá, uma estrutura bem interessante. Ele traz primeiro os princípios, tá? Ou seja, aquilo que dá sustentação ao nosso fazer profissional. Então, nós temos lá no começo do Código de Ética os 11 princípios fundamentais que são as nossas bandeiras de luta. É aquilo que nós defendemos sempre. Então, você tem lá a defesa intransigente dos direitos humanos, a defesa da cidadania, a opção por um projeto profissional vinculado à construção de uma nova ordem societária. Esses são princípios fundamentais, ou seja, é onde a profissão, é onde está a expressão genuína dos valores que sustentam o serviço social. E aí, depois desses princípios fundamentais, nós vamos ter, então, a normativa que direitos, deveres e proibições. O Código de Ética é, então, princípios fundamentais, direitos, deveres e proibições.
Direitos, deveres e proibições, você vai ter lá, primeiro, os direitos, deveres e proibições gerais para o assistente social. Então, o que que é direito do assistente social, por exemplo? Ter um espaço de trabalho, ter sua autonomia profissional respeitada, enfim. Quais são os deveres do assistente social? Utilizar sempre o seu número de registro. Quais são as proibições? Abster-se das condutas, né, que cerceiam direitos, enfim, você tem uma descrição básica: direitos, deveres e proibições. Depois, você tem essa mesma estrutura agora em relação com os usuários, com as instituições empregadoras, com a justiça. Então, sempre direitos, deveres e proibições. E, por fim, você vai ter, então, o que acontece se não se observar esses direitos, deveres e proibições. Então, esse segundo item do edital, né, que é o item que vai tratar dos fundamentos sócio-históricos da ética profissional e o Código de Ética, o que que vocês precisam estudar? O texto da Maria Lúcia Barroco, que está na bibliografia, que é os fundamentos sócio-históricos da ética profissional, e o Código de Ética. O Código de Ética dando ênfase na questão dos princípios e dessa estrutura normativa que é direitos, deveres e proibições. Vale lembrar que é importante ficar atento especialmente na questão do sigilo profissional, que vai estar lá no título que trata das relações do serviço social com usuários, com a sociedade, com as instituições empregadoras, enfim, esse item do sigilo é bastante importante. Bom, terceiro ponto do edital, que é então o que vai tratar mais aí da dimensão, por assim dizer, técnico-operativa, que é o tópico que vai tratar registros e documentos profissional, estudo social, relatório, laudo e parecer. Professora Thaís, isso sempre me pega. E aí, olha, vou falar uma coisa para vocês, não vai pegar mais. Presta atenção, vem comigo aqui. Ó, quando a gente estuda a questão técnico-operativa do serviço social, essa não é uma dimensão descolada da questão teórico-metodológica e ético-política. Mas como essa dimensão é a que mais aparece, às vezes a gente fica confuso. Não precisa ficar confuso, por quê? Quando nós falamos de instrumentais, eles vão ser, por assim dizer, muito simples se a gente já tem a dimensão teórico-metodológica e ético-política. Ou seja, eu sei o que sustenta a minha análise, eu sei quais os valores que sustentam essa minha intervenção, então eu preciso só saber o que eu vou fazer. Tá? E aí, o estudo social, ele o processo de trabalho, processo metodológico, que vai reunir diversas intervenções. O estudo social é a forma como eu vou olhar para essa realidade. Então, no estudo social, cabe entrevista, no estudo social cabe visita domiciliar, no estudo social cabe articulação com a rede socioassistencial, no estudo social cabe orientações e encaminhamentos, enfim, o estudo social, ele reúne praticamente todas as nossas intervenções, né, dentro de uma determinada situação. O estudo social, ele então, um processo de trabalho do profissional assistente social e que vai, então,
tem em sua composição esses diversos instrumentais e técnicas. Então, dentro do estudo social, né, cabe entrevista, como eu já disse, cabe visita domiciliar, cabe reunião com a rede, cabe encaminhamentos, porque o estudo social ele é, né, a síntese aí da nossa intervenção naquela determinada situação. Bom, quais são os documentos que são produzidos? A gente tem o relatório, e aí relatório tem um monte de definições, relatório, às vezes, no espaço do CRAS é um tipo de relatório, no espaço do CREAS é outro, na medida socioeducativa é outro, no INSS é outro. O que que é relatório? A ideia de relatório é a síntese do que foi realizado, a síntese do que foi feito, é relatar o que aconteceu e relatar isso a partir do nosso conhecimento técnico. Então, relatório é esse documento que traz a síntese da nossa intervenção. O parecer, ele já tem, então, necessariamente uma opinião técnica, uma análise técnica. Então, o parecer social, ele vai pegar essa situação relatada, e vai trazer, então, análises dessa situação a partir do construto teórico do serviço social. Por isso que parecer social só assistente social faz, porque é a opinião, e não é uma opinião infundada, é a opinião técnica do profissional assistente social. Então, o parecer é quando existe a opinião técnica. Thaís, essa opinião, ela tem que ser conclusiva no âmbito, por exemplo, da medida socioeducativa. Ela tem que dizer se o adolescente vai ser desinternado ou não? Não necessariamente, não necessariamente, mas precisa apontar os caminhos, precisa apontar quais são os referenciais que nós, assistentes sociais, como nós, assistentes sociais, estamos olhando para aquela situação, tá? E, por fim, o laudo, ele é, então, o resultado da perícia. O laudo, ele vai existir, basicamente, nos espaços dos tribunais de justiça e do INSS, né? Porque ele tem necessariamente uma dimensão conclusiva, ele tem necessariamente essa dimensão de apontar, né, qual seria, então, a resolução dessa situação. E aí, como eu disse para vocês, o Conselho Federal de Serviço Social, né, também produziu um material que está fantástico, que é sobre a emissão de opinião técnica e documentos no serviço social. Também está na bibliografia, né, do concurso TJ 2025, e ele vai trazer, então, né, essas diferenças, relatório, laudo e parecer. Tá? E, por fim, o último tema desse primeiro bloco é o tema que vai tratar mais especificamente da atuação interdisciplinar do serviço social no espaço sociojurídico. O que é importante nesse estudo? É entender quais são as ações do serviço social dentro desse campo sociojurídico, né? Como que o serviço social vai trabalhar dentro desse campo? E aí é uma discussão que também é teórico-metodológica, que também é ético-política e que está lá no documento do Cefes sobre a atuação de assistentes sociais no campo sociojurídico. Por quê? Né? O campo sociojurídico, ele não vai se limitar ao espaço dos tribunais de justiça, mas ele vai se relacionar também com a medida socioeducativa, com o serviço de acolhimento institucional, com o sistema prisional. Então, o serviço social no campo sociojurídico, ele está relacionado diretamente com a judicialização do acesso a direitos. E aí,
Qual é a perspectiva de direito, que sustenta essa intervenção profissional? Com certeza, não é o direito positivista, mas é uma concepção de direito que entende esse direito como um campo complexo e que exige do profissional que está inserido nesses espaços uma leitura crítica da realidade para viabilizar direitos não nessa perspectiva positivista, né, de direito dentro de uma concepção estrita, mas entendendo esse direito como construído socialmente e que, nesse campo, você vai ter então limitações que estão relacionadas com a própria condição de quem está buscando acessar esses direitos. Quem são essas famílias que são atendidas nesses espaços, nesse campo sociojurídico? Quem são essas crianças? Quem são esses adolescentes? Como que se dá para essas pessoas o acesso a esse direito, que, em tese, é para todo mundo? Então, o serviço social no campo sociojurídico é o serviço social que precisa necessariamente fazer essa reflexão e aí sim construir uma atuação interdisciplinar que vai estar aí relacionada com a psicologia, com os operadores do direito, mas também com a própria rede socioassistencial. Enfim, esse primeiro bloco de conteúdos específicos e que é o primeiro bloco da nossa primeira aula do curso preparatório intensivo assistente social judiciário, esse primeiro bloco é então o que a gente chama do bloco de fundamentos. É o bloco que vai abordar o serviço social, de que forma o serviço social vai atuar no campo sociojurídico. E aí esse bloco tem esses 4 temas, que nós apresentamos aqui para vocês, que é os fundamentos teórico-metodológicos, ético-legais e técnico-operativos no campo sociojurídico, os fundamentos sócio-históricos da ética profissional e o código de ética, o estudo social, relatório, laudo e parecer e, por fim, a atuação interdisciplinar do serviço social no campo sociojurídico. Essa foi a nossa primeira aula do nosso curso preparatório Assistente Social Judiciário do Tribunal de Justiça de São Paulo 2025. O nosso curso preparatório intensivo Assistente Social Judiciário do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele está estruturado com aulas ao vivo e aulas gravadas. As aulas, elas abordam todos os conteúdos de conhecimentos específicos do edital. Todos os conteúdos que nós abordamos nessa aula, eles são aprofundados. De que forma? Nas aulas gravadas, então tem uma aula para cada tema, e nas aulas ao vivo. O que vai ter nas aulas ao vivo? Nós vamos aprofundar esses temas, vamos fazer resolução de questões e também abrir um espaço aí para dúvidas sobre bibliografia, para dúvidas no estudo dos conteúdos. Então, olha que interessante, o nosso curso, ele está organizado com aulas sobre todos os conteúdos de conhecimentos específicos, aulas gravadas e aulas ao vivo. Professora Thaís, quando vai ser as aulas ao vivo? As aulas ao vivo são semanais, então todas as quintas-feiras a partir das 20 horas. Professora Thaís, tenho só mais uma dúvida. Como eu faço para me inscrever? Você vai clicar no botão Quero me inscrever e a gente se encontra do outro lado.